Meus irmãos, nessa semana estará concluído, né, um processo de mudança. Meu da Darcy lá para o apartamento nosso lá em Paulínia. E nessa mudança, houve toda uma situação de detalhes, né? Nós vamos lá na casa onde nós moramos 29 anos. E nesses 29 anos, ali nós vimos a Rafaela com um bebezinho começar a caminhar, dar os primeiros passos, andar. Na nossa casa, nós recebemos muitos os irmãos lá, muitos familiares, de finais de ano, festa, e estavam sempre lá. E o tempo passa, o tempo passa. E uma das questões que nós pensamos, que a nossa casa vai ser demolida. Então, essa questão de tudo que ocorreu na casa ficará para trás. A questão da música da mulher de Ló, né? Olhar para trás e virar uma estátua de sal. E essas mudanças todas, nós ficamos pensando, mas a nossa vida é marcada por mudanças. Eu fico pensando assim, né? Eu vejo os irmãos aqui, a Elisa, quando ela nasceu, cresceu, começou a dar os primeiros passos, né? O Joaquim, bebezinho ainda, o Bento, o Vicente, bebês, a notícia da gravidez, né? Todo aquele processo de gestação, o nascimento, toda essa mudança. A nossa vida é marcada por mudanças. Não tem como mudar. Aliás, não tem como alterar esse processo. É marcada por mudanças. Mudança na nossa vida pessoal, no dia a dia, e mudança também no nosso corpo físico, né? Eu vou lá, toda vez que eu vou lá no espelho de manhã, eu percebo o cabelo branco e a redução de cabelo. Tento reduzir a redução, mas não tem jeito. Toda hora parece que está caindo o cabelo, reduzindo o cabelo. É um processo constante de mudança. A nossa vida é marcada por essas características. Mudanças em relação às famílias, relacionamentos. Lá em casa, por exemplo, as famílias se reuniam, depois cada um vai seguir no seu curso, sua direção. Mudanças, 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 mudanças. Nossa vida é marcada por mudanças. Mudanças na nossa vida física, mudança na nossa vida emocional. Nós passamos por isso também. Às vezes nós acordamos animados, parece que está tudo vibrando em nós. Tem dia que nós acordamos tristes, tem dias que nós ficamos ansiosos, tem dia que nós ficamos com raiva. Nós passamos também por mudanças em nossa vida o tempo todo e mudanças também na nossa vida emocional. E mudanças, nós percebemos quando ligamos a TV, vemos mudança. Agora, Israel atacou o Irã começou a revidar, tinha brasileiros lá, lá em Israel comentando a dificuldade. Ontem eu vi uma brasileira falando que ela nunca tinha presenciado aquilo. Quando ela ficou sabendo que ia começar o ataque do Irã em Israel, ela entrou em estado de pânico, ela não conseguia sair do lugar, ligou para os amigos falaram, você quer que nós vamos até aí? Não, não. No dia seguinte ela já falou, agora já acostumei. Hoje os ataques foram maiores, mas já acostumei com a situação. Mudanças, 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 mudanças. Quem poderia imaginar, os irmãos que conhecem história, o Brasil teve um dia que era um feriado nacional, que era o aniversário do Getúlio Vargas. Os irmãos sabiam? No Brasil houve uma época, havia o feriado nacional para comemorar o aniversário do Getúlio Vargas e fazia marcha militar, que era um pensamento fascista na ocasião. Quem poderia imaginar que no aniversário do Trump, nos Estados Unidos, resolvesse fazer uma parada militar? Quem podia imaginar algo desse tipo? Um país que é chamado, um país quase que o berço da democracia, algo acontecer desse tipo. Vida marcada por mudanças. Diante de tantas mudanças, nós, como seres humanos, nós almejamos, nós desejamos algo que não mude, algo que nós podemos depositar confiança que não vai ser alterado. Passa-se os anos, passa-se os tempos e não muda. Todos nós, como seres humanos, almejamos algo que podemos colocar a nossa confiança, que jamais passará por qualquer tipo de mudança. Mas o que é? A palavra de Deus nos dá a resposta
lá no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, o versículo 6. Malaquias, capítulo 3, o versículo 6. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, o versículo 6. Malaquias, capítulo 3, o versículo 6. Deus falando o seguinte, para o povo de Israel, e falando também ao nosso coração nesta manhã. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos ver de novo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso Deus não muda. O nosso Deus passa-se os anos, passa-se os séculos, passa-se os milênios, ele não muda. Não muda, não muda em vários aspectos. Primeiro, Deus não muda no seu caráter. Quando Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel, para libertá-los do Egito, Moisés já havia passado por uma experiência na sua vida de muitas mudanças. Naquela época, o faraó, que era o governador do Egito, resolveu tirar a vida das crianças, e as crianças iam ser jogadas no rio Nilo. Moisés foi protegido pela mãe. Moisés acabou sendo resgatado pela filha de do faraó. Moisés se tornou um príncipe no Egito, Moisés. Com 40 anos de idade, ele havia estudado todo o conhecimento, toda a ciência do Egito. E os egípcios estavam acostumados com processos de mudança de governos, processo de mudança no próprio rio Nilo, porque o rio Nilo tinha os momentos de cheia que tinham que ser previstas para poder plantar, semear e colher o fruto que eles tanto precisavam. Moisés sabia que os egípcios tinham vários tipos de deuses, deuses que passavam por processos de mudança, processos de alteração. Moisés, com 40 anos de idade, ele acabou, por um ato que ele cometeu, ele acabou tendo que fugir, foi para o deserto, 40 anos no deserto, Moisés. E aí Moisés teve um chamado de Deus, e nesse chamado de Deus, algo despertou o seu interesse ou a sua atenção. Havia uma sarça, que é uma espécie de uma grama, uma moita de grama, pegando fogo e não se consumia. Isso é algo que deveria ser dissipado facilmente pelo fogo, não estava sendo consumido. O que está acontecendo? Moisés estava acostumado com as coisas que facilmente se dissipavam, facilmente iam embora, sonhos, ideias, mudança. De repente ele via algo que não estava se alterando, apesar do fogo, apesar da dificuldade. Moisés se aproximou e ouviu a voz de Deus. Deus falou o seguinte: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aí Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel, para libertá-los do Egito. Aí Moisés perguntou o seguinte para Deus: se as pessoas me disserem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Porque os egípcios, cada deus tinha um nome. O nome representava alguma força da natureza, alguma proteção da natureza. Qual o seu nome? E Deus falou o seguinte para Moisés: dirás ao povo de Israel, eu sou o que sou. Mas o que significa isso, eu sou o que sou? Essa afirmação de Deus quer dizer o seguinte: eu sou. Isto é, eu não fui, eu não serei, eu sou. Eu sou no eterno presente. Eu não passo por qualquer tipo de mudança, por qualquer tipo de alteração. Eu sou. Eu sou alguém imutável, alguém de confiança, alguém que você pode depositar toda a confiança em mim, toda a fé em mim, porque eu não passarei por qualquer tipo de alteração, por qualquer tipo de mudança. O nosso Deus é um Deus eu sou.
O que significa? O caráter de Deus não muda com o passar do tempo. O mesmo Deus que nos amou quando nós éramos crianças, quando nós nascemos, quando nós passamos por situações difíceis, é o mesmo Deus que está conosco hoje, é o mesmo Deus que estará conosco quando a idade chegar, o avanço da idade, é o mesmo Deus que está com os nossos filhos pequenos, é o mesmo Deus que estará com nossos filhos quando estiver a nossa idade, mais velho do que nós, é o mesmo Deus que não se altera de forma nenhuma, que tem o mesmo amor, o mesmo poder, a mesma sabedoria, é um Deus que não se altera com o passar do tempo. Isso dá ao nosso coração uma tremenda segurança. O meu Deus, ele não se altera. Eu passo por mudanças no meu corpo, eu passo por mudanças na minha vida emocional, eu passo por mudanças nas minhas relações com as outras pessoas, eu vivo situações de mudança, mas o meu Deus, ele não se altera. O meu Deus é um Deus que é constante o tempo todo. É um Deus que eu posso buscar a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, ele sempre estará comigo. Esse é o meu Deus que não muda, o meu Deus totalmente confiável, o meu Deus que eu posso colocar totalmente nele a minha segurança. E meus irmãos, essa imutabilidade de Deus, o fato de Deus não muda, nos chama muito a atenção quando nós vamos para um campo do conhecimento humano, que é o campo da ciência. O que eu vou comentar com os irmãos agora é algo que talvez alguns irmãos saibam e outros não, que chama muito a atenção. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Hebreus 1, versículo 3, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado pelo poder de Deus. Os irmãos sabem que nós temos na natureza 118 átomos. E esses átomos que formam toda a vida que existe, as moléculas, o nosso corpo, as cadeiras que nós nos sentamos, as paredes, a vida, todo o universo tem cerca de 118 átomos. E todos os átomos do universo, eles precisam estar em harmonia e coesos entre eles. E os cientistas descobriram, há um bom tempo atrás, uma constância no universo todo. Pode ser um buraco negro no universo. Em qualquer lugar do universo existe a mesma constância que mantém os átomos unidos. Se essa constância mudar milésimos de segundo, a vida deixa de existir. Nenhum átomo consegue se sustentar e a vida se dissipa automaticamente. Essa constância tem que se manter a mesma em todo o universo. E essa constância é 1 sobre 137. Até eu convido os irmãos a fazer uma pesquisa sobre isso. 1 sobre 137. É uma constância do universo que mantém o universo estável. Nenhum cientista consegue explicar de onde que veio isso. É como se fosse uma assinatura de Deus colocado dentro do átomo. Todo o universo tem a mesma constância, 1 sobre 137. Kepler, o famoso cientista, ele falou o seguinte: toda ação da ciência simplesmente é descobrir algo que Deus já estabeleceu, uma lei que Deus estabeleceu. E uma delas é esse princípio, 1 sobre 137. É uma constância que existe em todo o universo, que mantém todas as moléculas unidas, aliás, os átomos funcionando. Sem essa constância, o universo não existiria. E aí nós vamos para a palavra de Deus, lá em Hebreus 11, aliás, 1, versículo 3, que fala que tudo é sustentado por Deus. Se esse número, 1, sobre 137, tiver qualquer tipo de mudança, tudo desaparece. Que é o que mantém as moléculas, os átomos unidos. Isso é algo que nos mostra que o nosso Deus é imutável. Quando Deus é imutável no seu caráter, nós percebemos que também Deus é imutável nas suas promessas. O nosso Deus é confiável, plenamente confiável, porque nós podemos confiar em tudo que Ele prometeu.
A palavra de Deus diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá. Todas as promessas de Deus ele cumpre. Porque se o nosso Deus é imutável, as suas promessas também são imutáveis. Nós podemos confiar completamente em todas as promessas de Deus. Quando Deus se apresentou para Moisés, Deus falou o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o mesmo Deus que esteve com seus antepassados. Eu sou o mesmo Deus que está com você agora. As promessas que eu fiz aos seus antepassados, elas continuam as mesmas. Tudo que Deus prometeu na Bíblia continua valendo, porque são promessas feitas por um Deus que não se altera, não muda. Nós podemos confiar plenamente em todas as promessas de Deus, todas elas. A palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Podemos confiar em todas as promessas que Deus fez para a nossa vida pessoal, fez para a nossa vida familiar, fez em todas as áreas da nossa vida, podemos confiar, porque o nosso Deus é um Deus que não muda, nosso Deus não se altera. Muitas vezes nós somos dominados pela ansiedade, por uma preocupação que nos esmaga, nos quebra. Por quê? Pelo seguinte: a raiz da ansiedade é sempre baseada numa tentativa de nós controlarmos aquilo que nunca esteve sob o nosso controle. A ansiedade, muitas vezes, o que é? Nós tentamos controlar algo que nunca esteve sob o nosso controle, porque está no controle de Deus. É Deus que controla todas as coisas, por isso nós podemos confiar completamente em todas as promessas de Deus. E aí é até um exercício espiritual para cada um de nós. Nós procurarmos relembrar, trazer à nossa memória as promessas do Senhor. Nós começamos o culto nessa manhã falando uma promessa de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O nosso Deus sempre será um refúgio nas tribulações. Ele sempre vai nos acolher. A promessa de Deus é tão poderosa que a palavra de Deus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Podemos confiar completamente em tudo que o nosso Deus prometeu. Porque Deus é inalterável na sua promessa, no seu ser e nos seus planos. Tudo que Deus planejou, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nós pensamos, mas espera aí. Quer dizer então que Deus é imutável? Tudo bem, a palavra de Deus diz isso. Deus é imutável em suas promessas? Tudo bem, tranquilo, a palavra de Deus também fala isso. Deus é imutável nos seus planos? Tudo bem. A Bíblia fala que nenhum pardal cai na terra, se não for da vontade de Deus, tranquilo. Mas então por que adianta orar? A minha oração não vai mudar os planos de Deus. Por que eu vou orar? Se Deus é imutável, se os planos dele não conseguem ser alterados, por que eu vou orar? Por quê? Qual o motivo da oração? Qual a razão de eu estar buscando a Deus em oração? Não preciso. Deus sabe o que eu necessito. Esse é um grande equívoco que nós fazemos. Sabe por quê? Deus, juntamente com o seu domínio soberano sobre todas as coisas, estabeleceu regras. Da mesma forma que existia uma lei da física que governa o universo e tudo mais, nós falamos no número 1 sobre 137, existe uma constância que é Deus responder às orações. Veja bem, meu irmão, minha irmã, existe uma lei de Deus que é a lei da semeadura. Se eu plantar a semente,
pela graça e misericórdia de Deus, a semente vai frutificar. Se eu não plantar a semente, não vai nascer. Da mesma forma, a oração. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate abrir-se-lhe-á. Em outras palavras, Deus estabeleceu um princípio de agir por meio das orações. Deus é soberano, Deus estabeleceu que a forma dele agir no universo é resultado das nossas orações. Por isso nós devemos clamar e orar a Deus o tempo todo. Se nós não oramos, Deus não age, não fala, a culpa é de Deus? Não, porque nós temos que orar. Nós temos que buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos afirma claramente: se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Deus nos ouve, Ele vai atender os pedidos que temos feito. Então é necessário a oração, porque Deus estabeleceu na sua forma de agir, considerou nos seus planos as orações que todos nós fazemos. Por isso nós precisamos orar. Orar a Deus. Deus trabalha de uma forma tão poderosa que Ele, juntamente com a nossa liberdade que Ele nos deu, Ele também, juntamente com ela, permite que nós oremos ou não. Se nós orarmos, Deus vai agir. Se nós não orarmos, Deus age segundo a sua misericórdia, mas Deus age em resposta às nossas orações. Por isso devemos orar constantemente. Um desafio para os irmãos, né? Creio que os irmãos já tiveram essa experiência. Quando nós fazemos uma lista de oração e começamos a pedir a Deus constantemente por aquela lista, os pedidos que Deus colocou no nosso coração ali, avalie com o passar do tempo se Deus atende ou não. Nós ficaremos surpresos, porque Deus atende às nossas orações. Coisas simples, até coisas corriqueiras. Um exemplo que eu já coloquei para os irmãos já viram algumas vezes, quando nós colocamos a nossa casa para vender. Nós oramos, chega uma hora que a gente desistiu de orar, né? A gente orava, vamos continuar, mais uma oração, vamos lá, né? Vai orando. E aí, qual é a surpresa? Deus atende no momento dele, na hora certa dele, mas ele respondeu às orações. Deus atendeu a oração. E é interessante que Deus responde a nossa oração, mesmo aquela oração que nós fazemos, podemos até afirmar, até parece que é algo, se tornou algo corriqueiro, algo tão assim simples, algo assim tão, como disse, mas parece que não tem, o meu coração não está mais ali. Estou pedindo, mas parece que virou uma rotina. Será que Deus vai atender? Sim. Deus atende às nossas orações. Hudson Taylor, servo de Cristo, ele falou o seguinte, que as orações que Deus mais operou na vida dele, que ele ficava surpreso, são aquelas orações que quando ele orava a Deus, a impressão que ele tinha que o céu era de concreto. Não estava passando do teto os pedidos dele, porque o coração dele estava frio, não tinha mais aquele ânimo, aquela disposição, mas continuava orando. E para a surpresa dele, essas orações Deus atendeu. Porque Deus, ele responde às nossas orações. Pedi e dar-se-vos-á. Deus falou assim, pedi e dar-se-vos-á se você tiver uma fé gigantesca. Não, peça, continue pedindo. Peça. Nós não podemos de forma nenhuma deixar de orar. E a oração é tão importante em nossa vida que às vezes, quando a resposta não vem, nós deixamos de orar. Porque nós achamos que Deus não vai atender. Que aquele pedido que estamos fazendo, Deus não vai responder. E aí nós paramos de orar. Esse é um grande erro que nós cometemos. Nós não podemos jamais deixar de orar. Porque quando nós oramos, Deus responde às nossas orações. Deus trabalha com a nossa vida através das nossas orações. E Deus nos torna agente da sua graça por meio da oração. Por isso é tão importante a oração.
E qual a importância na nossa vida, essa convicção absoluta que Deus não muda? Sabemos que Deus nos ama, isso nos dá uma segurança no coração, em qualquer circunstância. Sabemos que Deus ele é fiel em todas as suas promessas, então posso me apropriar de uma promessa de Deus, ficar colocando o tempo todo ela no meu coração, que Deus vai cumprir essa promessa, porque é uma promessa que Ele fez, e Ele não é como homem que faz uma coisa e depois volta atrás. E sei também que Deus vai responder às minhas orações, porque Deus ele tem prazer em responder às orações. Mas algo também fenomenal. Quando nós sabemos que Deus não muda, nós temos uma energia muito grande para fazer a vontade de Deus. Porque nós não desistimos, porque Deus está conosco. Ele que nos fortalece, Ele que guia os nossos passos, Ele que nos dá vitória. Quando Moisés foi falar com o faraó, o obstáculo era gigantesco. O faraó, o governador do Egito, todo-poderoso, e Moisés foi falar com ele. Porque ele foi falar convicto do quê? Que Deus não muda. E Deus cumpriu as promessas e libertou o povo de Israel do Egito. Deus nos chama a olhar para Ele como Deus que não muda, para nós confiarmos plenamente nele e confiarmos totalmente que Ele está sempre conosco o tempo todo. A palavra de Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Confiança no Senhor. Às vezes, a nossa vida é agitada pelas ondas das dificuldades. Nós nos sentimos muitas vezes como um barco sendo agitado pelas ondas gigantescas, ondas difíceis. Olhamos para essa circunstância toda, nós ficamos angustiados, inseguros, o que está acontecendo, tanta tempestade. Mas um barco, quando está agitado pelas ondas, o barco, para poder estar seguro, o que ele faz? Lança uma âncora. E essa âncora, ela não está firmada nas águas que mudam o tempo todo. Essa âncora está firmada numa rocha que não se altera. E a palavra de Deus vem ao nosso coração e diz assim, ó, lá em Hebreus 6,19: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, que é o nosso Deus. O nosso Deus é a âncora da nossa alma, em quem nós podemos confiar plenamente, porque Ele jamais muda, jamais se altera. Nós somos convidados a confiar totalmente no Senhor, Deus que não nos abandona. Nossa vida pode balançar, dificuldades podem ocorrer, mas Deus está conosco. Ele cuida de nós o tempo todo, Ele nos sustenta. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele nos fortaleça e nós possamos confiar cada vez mais na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor que é imutável. Vamos orar. Pai, estamos na tua presença nesta manhã e nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus que está sempre conosco, sempre nos fortalecendo, sempre derramando sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Que possamos, Senhor, confiar plenamente em ti, descansar plenamente, Senhor, nos teus braços e saber que o Senhor está conosco. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fortaleça a nossa fé em tudo que o Senhor prometeu nas suas palavras, nossa fé em Cristo Jesus. Derrama sobre nós a tua graça e o teu poder. Senhor, nós pedimos novamente, vem estar cuidando, sustentando a cada um de nós. Também continua, Senhor, fortalecendo o nosso irmão Boiago, restaurando toda a sua saúde. Continua com todos nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.